Olá, internautas da Jovem Pan Online, seja muito bem-vinda a esta nossa conversa ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre a quiropraxia, de que forma que esta técnica está ajudando milhares de pessoas em todo o mundo. E hoje está aqui em nossos estúdios um especialista neste assunto, Dr. Jason Gilbert, ele que nasceu e se formou em Sydney, na Austrália. Ele é bacharel em ciências médicas e mestre em quiropraxia. O Dr. Jason é representante mundial do Brasil e do Peru nos congressos da Associação Mundial de Quiropraxia. Ele já possui clínicas aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e também em Lima, no Peru. Dr. Jason, muito obrigada por sua presença e uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. O Dr. Jason também acaba de lançar um livro, este livro que traz informações importantes a respeito da coluna. O nome do livro, O Segredo da Coluna Saudável, siga os passos para uma vida sem dor. Este livro que foi lançado em novembro do ano passado, está fresquinho ainda, né, doutor? Sim. E traz informações bastante importantes a respeito da saúde da coluna e também sobre isso nós vamos comentar bastante aqui neste programa do Espaço Online de hoje. Dr. Jason, para nós iniciarmos, como que nós poderíamos definir o que é exatamente a quiropraxia? Quiropraxia, pouco conhecida aqui no Brasil, é a terceira maior profissão na área de saúde no mundo. Depois de medicina, odontologia e a quiropraxia. O quiropraxista enfoca aqui com a coluna vertebral e o efeito que a função ou mal função da coluna vertebral tem com o resto da saúde. Okay? Ou seja, vou simplificar isso. Reconhecemos que o cérebro manda tudo o que acontece no corpo, mas, infelizmente, os impulsos nervosos têm que passar aqui dentro da coluna e sair pelos raízes nervosos. Então, se tiver quedas, acidentes, mal postura que causa desvio da coluna, acaba afetando essa transmissão de impulsos. Então, o quiropraxista não espera até chegar à patologia ou dor. O quiropraxista, como dentista, quer cuidar a coluna continuamente durante a vida para preservar a coluna e manter a saúde. E atua preventivamente também. Exatamente, porque o que acontece? Quando já aparece dor, o problema já está instalado há muito tempo, geralmente. E muitas vezes com nossa saúde não pode brincar. Então, quando tem instalado há muito tempo, talvez tenha problemas que vão afetar a saúde pelo resto da vida. Então, esse CDG prevenção, especialmente quando falamos a respeito à saúde, é vital. Jason, para nós compreendermos melhor, qual a diferença entre um quiropraxista e um ortopedista? Ok, um ortopedista funciona muito bem, por exemplo, quando a pessoa tem acidente de carro, ele vai fazer a cirurgia, a intervenção necessária para ajudar os ossos a juntar de novo e melhorar assim. O ortopedista também trabalha com alopatia, é curativa. Okay? Quando chega na fase de precisar um ortopedista, graças a Deus nós temos eles para reconstruir. É como um bombeiro. Quando tem incêndio, chamamos um bombeiro. Funciona muito bem por isso. Só que, infelizmente, o bombeiro não ajuda a reconstruir a casa. Okay? A saúde é a mesma coisa. Quando nós perdemos a saúde, vamos ao médico. Ele ajuda muito bem, ela ajuda muito bem a apagar sintomas de doença. Só que a quiropraxia é diferente. Nós reconhecemos que as dores e sintomas do corpo são avisos inteligentes do cérebro e nunca deveríamos apagá-los. Deveríamos usá-los como uma maneira de buscar a causa real. Okay? Ao encontrar a causa real e arrumar isso, o corpo naturalmente vai diminuir a dor. Doutor, até nós entendemos um pouco melhor, né, a função do quiropraxista. Por exemplo, num caso de tetraplegia, por exemplo, o quiropraxista, ele trabalha lado a lado com um profissional? Não. Com outro profissional qualquer ou não? Lesões da coluna, da medula, o sistema nervoso central, infelizmente o quiropraxista não entra. A coluna, problemas da coluna, problemas biomecânicos, o quiropraxista trabalha aí. Okay? Quando a pessoa é tetraplégica, já causou um dano ao sistema nervoso. Uma lesão importante. É um trabalho para neurocirurgião. Exatamente, fisioterapia para poder voltar ao limite, o potencial da pessoa. Então, a quiropraxia trabalha, claro, com pessoas que têm acidentes ou quedas, mas com essas pessoas para poder devolver a função normal. Olha, tem outra maneira de explicar isso, eu gosto dessa maneira de explicar. A coluna vertebral somente funciona como deveria quando está alinhada.
como as rodas do carro. O carro anda bem quando estão alinhados. Só que, invariavelmente, a roda vai entrar um buraco. É impossível evitar. Quando entra, fica desalinhado. E daí entra de novo, outro. Esses buracos para a roda poderiam ser representados na nossa vida como muito tempo sentado ou de maneira errada. As 2.000 quedas que sofremos quando estamos aprendendo a caminhar, entre 1 ano de idade e também até 4 anos de idade. 2.000 quedas? Sim, ou mais. Tem que observar uma criança por um dia, quando está aprendendo a caminhar, e ver quantas vezes cai. Ok? E daí a adolescência, o tempo que ficamos sentados, o uso do salto alto, ou bolsas pesadas, ou mochila, ou dormir de bruço. Muitas causas que, por sinal, eu não estou aqui. O quiropraxista reconhece que quando a coluna sai fora do limite normal, não está funcionando como deveria, mas não vamos esperar o pneu desgastar para alinhá-lo. A medicina, sim. A medicina, quando o pneu está desgastado, por exemplo, o disco já está desgastado, perfeito. A medicina pode entrar e colocar um novo disco. Só que a ideia é não deixá-lo chegar nesse ponto. E quando nós trocamos o pneu, não adianta se não alinhar a roda. Faz sentido? A coluna tem que estar reta, alinhada para poder funcionar como deveria. Nossa vida não deixa. O quiropraxista ajuda de uma forma de cuidado contínuo. E doutor, quais são os maiores pecados que nós cometemos contra a nossa própria coluna? Maiores pecados. Tudo que eu já mencionei agora, eu diria, o primeiro pecado é ignorar qualquer dor. Muitas pessoas sofrem dores e dizem, não é tão importante porque não está me incapacitando. Mas não é verdade. Qualquer dor do nosso corpo tem que ser levada a sério. Okay? A dor ou qualquer outro sintoma é um sinal do corpo que tem algo errado. Então as pessoas que não levam a sério, muitos ignoram, muitos tomam remédios, isso nunca vai arrumar problema. Somente vai apagar ou mascarar o problema por apagar esses sinais normais do corpo. O que mais? A coluna, já expliquei que tem que estar alinhada para poder funcionar como deveria. E quando olhamos assim, perfil, tem que ter curvas. Então, outro erro do ser humano, especialmente na nossa vida sedentária, é perder essas curvas. Por exemplo, quando estou sentado assim, minha coluna agora está assim. Se está assim 1 minuto, não tem problema. Só que se eu passar várias horas assim, claro que vai causar problema, porque a coluna não vai funcionar da maneira que deveria. Os adolescentes costumam sentar muito assim, né, doutor? Ficam completamente largados, às vezes no sofá. As pessoas quando dirigem. Isso causa um estrago bem importante na coluna. Sim, e não achamos, porque ser humano, se não mata gente hoje, não preocupamos tanto.